é Pedro Fortuna, eu sou um dos fundadores da JScrambler. Nós começamos a empresa há cerca de 9 anos atrás. O que a JScrambler oferece uma plataforma de proteção de código para garantir a integridade das aplicações feitas com JavaScript, ou seja, garantir que as aplicações se comportam exatamente da forma como foram programadas e que não são adulteradas e que os seus dados não são, de alguma maneira, capturados e leaked para fora. Meu nome é Nelson Pereira, sou cofundador da TopDocs, é uma empresa de colaboração em ficheiros e documentos que permite eliminar barreiras à colaboração entre diferentes plataformas cloud e servidores. Não começámos há 9 anos, mas a ideia disto também já começou há algum tempo, há 5 anos, e tem sido uma aventura incrível. Mas antes disso, eu gostava de saber um bocadinho mais como é que começou essa ideia da JScrambler há 9 anos. A ideia foi bastante diferente, embora na área da segurança informática. Nós começamos com uma ideia de encontrar cliques fraudulentos em campanhas de marketing online, o que é completamente diferente daquilo que fazemos hoje. Nós começamos a tentar desenvolver técnicas e tecnologia para encontrar esses tais cliques fraudulentos e a maior parte dessas técnicas, que eram novas também, baseavam-se em ter algum JavaScript no browser a colecionar dados sobre cada clique. Não é? Dessa forma podíamos identificar se um clique era gerado por uma pessoa real, não é? Ou se era gerada por um bot, ou se era fabricada, portanto, de alguma maneira artificialmente. E quando é que se deu esse pivot para aquilo que é a JScrambler hoje, em termos tecnológicos, em termos de Sim, produto? como encontramos essa necessidade de ter o JavaScript e como era muito fácil adulterar o que esse JavaScript fazia, também era fácil para quem queria fazer fraude, de alguma maneira, interferir com esse JavaScript. E isso colocaria em causa toda a nossa auditoria daqueles cliques. Não é? E começamos a fazer internamente o que seria, digamos, a ideia que mais tarde assumimos como a ideia da empresa, portanto, uma proteção do nosso próprio código. Não é? Nessa altura havia um vislumbre de que o JavaScript viria a ser o que é hoje, mas ainda estava um pouco distante. Não é? Portanto, demoramos mais 1 ou 2 anos até começar a apostar cada vez mais na parte do JScrambler, que na altura era uma ferramenta da empresa, não era a empresa. Não é? E penso que o turning point foi mais ou menos em 2013 por causa do JScrambler, porque entretanto não era só para uso próprio, também começamos a oferecer fora. Saímos na TechCrunch e isso fez com que a nossa faturação multiplicasse por 2 overnight e nessa altura já era ainda mais óbvio que o JavaScript ia crescer o que é hoje, para o que é hoje, e acabamos por, passado pouco tempo, ir levantar uma ronda especificamente para explorar o caminho JScrambler e depois mudar. Então a vossa história é um bocadinho parecida com a do Slack, em que, na medida em que o Slack era uma ferramenta interna que foi desenvolvida para a empresa funcionar internamente e depois tornou-se o produto a empresa. Ou seja, vocês têm uma história que acaba por ter algumas semelhanças. Nesse aspecto, sim. Mas eu acho que há muitas empresas que têm uma história semelhante. Não é? Isso faz parte um bocadinho de sermos empreendedores. A questão diz-se muitas vezes que o mais importante é a equipa, não é? Porque uma startup é um organismo vivo que vai evoluindo, vai alterando, vai mudando de mercado, vai fazendo pivots, vai ajustando. E esse vosso percurso demonstra um bocadinho como é que isso acontece na realidade. Em termos de dimensão, o número de pessoas crescemos naquela altura, portanto em 2012, 2013, pouco mais que 10 pessoas, não sei se chegamos às 10 pessoas, mas quando estávamos no turning point, chegamos a ser 4 e depois 3 pessoas. No momento em que obtivemos financiamento, éramos 3 pessoas, que eram 2 founders e uma pessoa que foi a pessoa que está connosco desde 2009 e que também está muito investida neste produto. Portanto, éramos 3 e de certa forma foi de regresso à estaca zero em termos de construção de equipa, que, como tu disseste muito bem, eu concordo em absoluto, não é? A equipa é tão ou mais importante do que a ideia. Quer dizer, muitas vezes a maior parte dos novos fundadores de startups acham que uma startup se cria e passado 6 meses estamos na TechCrunch, passado um ano estamos a levantar rondas de 2, 3 milhões e passado 2 anos dominamos o mundo.
Não é verdade. E é preciso que as pessoas se preparem para longos anos de sofrimento, de dor, mas de aprendizagem e de evolução, porque o sucesso não acontece durante a noite. E a J Scramble neste momento está numa posição incrível, mas tem, como tu falaste, teve um turning point, reduziu de 10 para 3 pessoas. Vocês, de certeza, que sabem isso tão bem quanto nós, que isto não são tudo rosas, não é? E é preciso uma grande dose de sacrifício, não é? E se calhar isto é uma boa oportunidade para passar a bola e ouvir um pouco do que tem sido o vosso caminho nos últimos 5 anos. Sim, olha, isto começou por ser uma brincadeira em part-time. Em 2012 nós andávamos nesta coisa as novas tecnologias, o mobile e estas tecnologias emergentes, o iPad e os telefones vão dominar o mundo, os smartphones vão dominar o mundo, ninguém vai usar computador daqui a 5 anos, aquela ideia que se vendia. Eu trouxe o meu. Exatamente, que não é verdade, mas pronto, era essa a visão. E começámos a fazer isto em part-time. A maior parte das pessoas que não conhecem acha que eu sou engenheiro ou developer, e não, sou designer. E andei mais de 6 meses, quase um ano, à procura de um co-founder que fosse um engenheiro, que era para fazermos equipa, e começámos a desenvolver o produto. O mais interessante, não consegui, e então arranjei um co-founder que também é designer. Mas juntos lá conseguimos dar a volta e fazer os nossos primeiros MVPs, começámos a programar, contratamos, temos uma história. Tu aprendeste a programar? O que é B? Não sou developer, nem para pretendo um MVP, ser. pelo menos, sim, suficiente. Não sou engenheiro, nem pretendo ser, mas o básico conseguimos pelo menos fazer a ideia, fizemos algum outsourcing também, em partes mais complicadas, para lançar. Lançamos, começamos a ter tração no mobile, porque era o mobile que era. Era o teu foco. Era o Fox, era o mobile. Lançámos, tivemos mais de 500 mil de downloads e foi uma história engraçada, porque depois concorremos a um programa de aceleração em Amsterdão e quando chegamos lá e fomos selecionados, vamos para então o Porreiro tem mais de 500 mil, então e como é que são as vossas métricas e retenção e active users, essas coisas, e nós, o quê? Ou seja, nós sabíamos fazer coisas, não percebíamos nada de negócio online desse género. Porque se nós fizermos neste momento o Porto tem um ecossistema incrível e Portugal e startups, toda a gente sabe o que é uma startup e isto, mas em 2011, 2012, 2013 não era bem assim. Ninguém sabia muito bem o que era isto de uma startup. A gente criava uma empresa e começava a fazer uns projetos. E eu comecei em 2008, portanto ainda menos. Ainda diferente, não se falava de startups. A palavra nem vinha de adicionar. Agora se calhar vem na primeira página. Agora já deve vir. E não havia este type todo, então não sabíamos nada, nem métricas, nem Pirate Metrics, nem estas coisas todas. E então pronto, voltámos atrás, começamos de novo, foi um percurso incrível. Depois de muitos anos a crescer, 2 anos. Só que, os 2 anos de empreendedor valem para aí 5 de um humano normal. É verdade, parece que passaram 10, mas foram só 2 anos. Conseguimos crescer bastante no mobile, atingimos mais de 300 mil utilizadores registados, a maioria nos Estados Unidos, etc. Mas percebemos que afinal o mobile ainda é cedo para determinadas coisas que nós queríamos fazer no mobile. E depois quando começámos aí agora sim tínhamos data points, tínhamos métricas, tínhamos essas coisas, começámos a perceber que afinal as pessoas 70% do trabalho ainda fazem num computador, ponto. E aí fizemos um pivot muito grande e neste momento estamos focados em B2B, para o mercado empresarial. Conseguimos lançar o nosso produto em maio, finalmente. Conseguimos triplicar da primeira para o segundo mês o número de clientes. E outra coisa que eu acho muito interessante, quando se fala de métricas de startups, eu disse agora triplicar, não é? E toda a gente fica, uau, pá, crescer 3 vezes ao mês. Pá, no primeiro mês tivemos 3 clientes, no segundo tivemos 12. Portanto, não estamos a falar de 1000 clientes nem 2000 clientes. Mas uma das coisas que nos fez mudar é que o mobile neste momento está extremamente saturado, extremamente competitivo. E para tu competir a uma escala global do nosso maior mercado, que era os Estados Unidos, precisas de muito dinheiro. E quando digo muito dinheiro, nós tínhamos empresas com apps a investir entre 20 a 30 milhões em user acquisition mês. Sim. São campeonatos em que nós não conseguimos jogar. É lixado, não é? E eu não tenho esse conhecimento, nem a experiência, tu tens. Mas aquilo que me parece é que, inicialmente, quando lanças algo, tens de ter um pico muito grande, o que pode ser ingrato, porque isso consegue-se muitas vezes à custa de marketing tricks e também dinheiro, não é? Mas dinheiro muitas vezes não existe, ou se não és uma empresa com 30 milhões de financiamento, não podes jogar esse jogo, tens que jogar um jogo um bocadinho diferente. É um bocadinho ingrato porque não controlas todo o canal não é um canal aberto como é a web, não é? Certo. Vives de picos porque sem os picos não apareces nos charts,
se não apareces nos charts, Não eles tens não aparecem de downloads, todo. não Não? tens. E user retention é incrivelmente difícil no mobile. A média mobile neste momento é 30% de retenção ao fim de 7 dias, o que é incrível. Tipo, 70% dos seus users já foram. Em média, e estamos a falar de apps com boa performance. Uma das coisas que me faz alguma confusão em mobile é que existe aquele limite psicológico do $1, não é? Que quase que diz que tu, para venderes em mobile, tens que vender $1, $2, $3, não é? E tem que ser one shot, ou seja, a pessoa, se fizeste um bom trabalho em adquirir aquele cliente, ele dá-te $1 ou $2 e depois acabou. Para escalar, tens que ter uma brutalidade de utilizadores, não é? É complicado. E Tens que pagar contas, não é? Exato, mas o mobile é ainda mais engraçado porque a diferença entre o 0 e $1, a barreira psicológica para o utilizador, e nós fizemos pricing, experiências imensas, consegues ter o mesmo número de assinaturas para um batch de conversão, quer que cobres $1, quer que cobres 5. Portanto, consegues aumentar a tua revenue 5 vezes, porque a pessoa que paga $1 também paga os 5. Mas é engraçado, nós neste momento no B2B, claro que ainda é muito cedo para ter métricas sólidas, mas já estamos a conseguir, chegámos aos 20% no segundo mês de conversão de trial, de free para pago. O que para nós é incrível comparado com aquilo que nós tínhamos no mobile. E o que é que mudou na venda? Porque isso é uma das coisas que mudou muito connosco e tenho alguma curiosidade em saber como é que foi no vosso caso. A venda já não muda totalmente, não é? Sim, o mobile era todo automático. As pessoas descarregavam a app, faziam o registro, recebiam um e-mail automático, segundo e-mail automático, terceiro e-mail automático. Isso naquele período não conseguíssemos ativar, já não dava. No B2B é diferente, a pessoa começa o trial, a partir do momento em que começa o trial, nós contactámos-la diretamente, já não é um e-mail automático, mas sim um humano a falar com a pessoa, a tentar ajudá-la a fazer a instalação, a fazer um walkthrough através da aplicação, como é que pode tirar partido, como é que pode melhorar o seu workflow no dia-a-dia. Em termos de range de preço, não estou a perguntar o preço, mas tipo, qual é a proporção entre o modelo anterior e o modelo atual? É muito diferente. Estás a falar 10 vezes mais caro? Assim, por utilizador, até acaba por ser mais barato. É o bundle, não é? Só que a questão é por pack empresarial. O mínimo são 10 utilizadores e depois tens tires, 25, mas ainda 50, mantens 100. a oferta puramente mobile? Ainda temos a oferta puramente mobile, mas neste momento o desenvolvimento está parado. Ou seja, está live, funciona, mas o investimento em termos de desenvolvimento... E no teu caso, quase que adivinho que isso não te canibaliza absolutamente em nada o Enterprise, porque até fica mais caro, não é? Individualmente. Não, e até dá outra coisa, que é depois que conseguimos vender a solução Enterprise, também dizemos, olha, se quiserem uma versão mobile, nem precisam de a comprar porque já têm assinatura. Pois, porque nós fizemos agora o foco é na web, não é? Portanto, é no desktop. É desktop web. E então o que nós fizemos foi, as apps mobile agora estão a funcionar como uma extensão do produto principal. Já agora gostava de saber um bocadinho como tem sido a tua experiência nos últimos 2 anos, porque eu senti uma alteração incrível na cidade do Porto nos últimos 2 anos, sim, em termos de procura de recursos nas áreas da IT. E neste momento eu estou com muita mais dificuldade em contratar e em reter do que tinha, por exemplo, há 2 anos. E gostava de saber já agora como é que vocês têm tentado dar a volta. Olha, eu acho que temos as mesmas dificuldades que tu tens, não é? É assim, nós neste momento somos 20 e tal pessoas, mas se calhar gostaríamos de neste momento ser umas 30 ou 40 mesmo. E o que temos sentido, não é que de facto tem havido muito investimento na cidade do Porto, muitas empresas estão aqui a criar os seus polos de desenvolvimento, não é? E necessitam de contratar muita gente, não é? Claro. E claro que são empresas bem financiadas, têm algum charme, não é, natural, porque conseguem ter escritórios requintados, todo tipo de benefícios, não é? E de facto as pessoas também dão algum valor a isso, não é? E isso tem dificultado, não é? Portanto, como é que a gente contraria isso? Logo no processo de recrutamento. O processo de recrutamento tem que se focar em absoluto, ou quase na sua totalidade, naquilo que fazemos. Não é? E tem que ser essa missão que tem que cativar a pessoa, não é? Porque em todo o resto nós somos competitivos, em remuneração, perks, etc. Eu acho que não é tanto por aí. Agora, temos uma realidade de uma startup que já está numa fase de aceleração, não é? Bastante interessante. Mas não são 500 pessoas, não são 600 pessoas, não é? E isso, por um lado, pode inibir alguns, por outro lado, também pode atrair outros. E nós tentamos, digamos, direcionar a nossa atenção para
aqueles que eu acho que vão ser atraídos por isso, não é? Porque numa empresa de 20 e tal pessoas, tu vais ter um papel muito mais preponderante, não é? E vais ser exposto a muito mais conhecimentos que são na vizinhança das tuas competências, não é? E, portanto, vais sentir muito mais desconforto, como tu sabes, não é? Aliás, os founders são quem mais desconforto tem, porque são obrigados a fazer tudo, até varrer o chão e esvaziar o lixo, não é? Mas isso é uma coisa que também acontece com as outras pessoas, não é? Portanto, tens que tentar apanhar as pessoas que têm a ambição, não é? A ambição de crescer, de estar na zona de desconforto e que gostam da missão que tu tens, ou seja, acreditam na tua visão. Agora, isto parece-me ser estratégia. Agora, se tem frutos espetaculares, se calhar não tem. Mas é aquilo em que tens que apostar, é no teu diferencial em relação a outros projetos, não é? Agora, depois há outro aspecto que também é muito importante e que não tem a ver com o facto do Porto agora estar muito, digamos, haver muita procura, que é se deves baixar a fasquia ou não em relação à exigência de contratação, não é? Sim. Quando tu tens uma pessoa para contratar e uma pessoa para escolher, tu tens muito cuidado porque é aquela pessoa, não é? Vindo aquela, não vem outra, não é? Claro. E tens muito cuidado, não é? Quando estás a passar para as 10 ou para as 15 ou para as 20, podes ter a tentação de cada vez ser menos exigente, etc. A mim sempre me preocupou, e à nossa empresa me preocupa-nos, o impacto que tem a contratação, baixar a fasquia para contratar, tem na cultura da empresa. Okay? Até porque naquilo que fazemos, acho que somos o número 1 no mundo. Trabalhamos com empresas super famosas, inclusivamente esta semana fechamos com a eBay. Parabéns. Obrigado. E temos que trabalhar a um nível de exigência tão grande que não se admite relaxamento na forma como entregamos. Não é? Claro. Até porque transformamos o código das pessoas e isso é a mesma coisa que dizer... Segurança é muito sensível. É muito sensível, mas é especialmente sensível porque não estamos a pôr um muro à volta da coisa, não é? Que é a segurança clássica. Não é? Metes a firewall. Se a firewall for ultrapassada, o que está lá dentro continua a ser o que está lá dentro. Está mais exposto, mas continua a ser o que está lá dentro. Nós transformamos o código das pessoas, não é? A aplicação é transformada. Portanto, é a mesma coisa que eu agora te dizer ao Nelson, empresta-me as chaves do teu carro, não é? Vai almoçar, etc. Não te preocupes, daqui a 2 horas volta, que eu entrego o teu carro, mas de certa forma mudei todo o interior do carro. Está tudo diferente. E eu quero ver com que relaxamento é que tu vais para casa, não é? Não, é verdade. Exige um nível de confiança muito grande. Esse nível de exigência atrai pessoas que são ambiciosas, certo. Querem ser as melhores no que fazem. Elas são atraídas por esta responsabilidade e por trabalhar com este tipo de empresas e de manhã estar a falar com um engenheiro da eBay, à tarde estar a falar com um engenheiro de outra grande empresa em Silicon Valley. É atrativo. É atrativo. É atrativo. Portanto, e isso é algo que, nesses grandes projetos que estão a ter sucesso no Porto, que estão a atrair muita gente, nem sempre podem dar, não é? Outra coisa, gerir millennials, este é um tópico que eu tenho lido e aprendido na pele, na realidade. Às vezes parece estou a gerir pessoas 10 anos mais novas do que eu e parece que estou 40 anos de diferença em algumas coisas. Eu trabalhei muitos anos em ambiente corporate. Tudo aquilo que eu aprendi não funciona com millennials. É um desafio. E eu tenho aprendido, hoje em dia já estou um bocadinho mais à vontade a gerir millennials e a tirar todo o potencial que eles têm, porque eles têm coisas fantásticas, mas têm coisas que eu tenho tido alguma dificuldade, principalmente a parte da motivação. É algo que tens de trabalhar constantemente, pelo menos eu aprendi isso, porque rapidamente o millennial fica desmotivado. É uma pessoa excelente, incrível, trabalha muito bem, mas se não tiveres a atenção que precisas de ter com ele, rapidamente desmotiva e perdes o recurso. Isso já me aconteceu. Tens sentido isso, essa dificuldade de gerir novas gerações ou nem por isso? Eu acho que há de facto um conflito geracional e eu também sinto isso que tu dizes. Eu acho que quando tens 20 e tal pessoas, ou 30 pessoas, ou 40 pessoas, tu não podes, não escala, estás sempre constantemente a checar se está tudo ok, não é? Acho que passa muito mais por perceber como é que as novas gerações funcionam. Eu, caricaturando um pouco, eu acho que elas têm uma attention span muito menor do que nós temos, não é? Ou seja, elas ficam entediadas muito rápido, não é? Exatamente. E se calhar de meia hora têm que mudar de assunto ou têm que fazer outra coisa, não é?
E isso dificulta as coisas, não é? E quanto mais novos são, mais isso é verdade, não é? Portanto, e depois com alguma maturidade que vão adquirindo, isso vai se desvanecendo um pouco. Eu acho que não há fórmulas mágicas para isso. Acho que tem que haver uma aproximação de ambas as maneiras de estar. Ou seja, nem nós podemos ser super rígidos com os nossos valores. Se calhar tu aprecias alguém que consegue estar focado, não é? Nem mais isso. É a questão da perseverança, por exemplo. É engraçado perceber que sei uma pessoa que ao fim de 6 meses diz estou desmotivado porque não estou a ter o impacto que desejaria ter. E eu penso, eu quando fui trabalhar para uma empresa grande, e eu só ao fim de 5 anos é que comecei efetivamente a ter algum impacto daquilo que eu queria fazer nos primeiros 6 meses. Então, e ver resultados. Podes nunca ter, quase. Ou podes nunca ter, exatamente. Mas por incrível que pareça, a solução é dar-lhes ownership, ou seja, é pô-los a definir o que é que eles devem estar a fazer, não é? Porque eles têm algum controle. Se têm algum controle, eles podem mudar a coisa quase ao dia, não é? Mas depois, também há o reverso da medalha, não é? Portanto, se lhes dás controle, também depois queres entrega, não é? Ou seja, queres entrega da responsabilidade. Por exemplo, uma das coisas que me fez abandonar o trabalho que eu tinha e começar uma empresa e este desafio foi que eu comecei a sentir que deixei de ter desafios. Ou seja, já começava ali em janeiro, fazia o meu plano anual, aprovava a direção, eu já sabia como é que ia ser o meu ano. E o teu patrão disse na altura, estes millennials... Exatamente. Exatamente. E naquela altura em que eu deixei de me sentir desafiado, em que não estava a aprender, em que eu sabia a solução para os problemas, não me dava gozo, não me dava, como se costuma dizer, não me dava pica. Agora não, agora todas as semanas eu tenho desafios que não faço ideia como é que os vou resolver e isso realmente é um estímulo incrível e é realmente aquilo que me motiva, como é que eu vou resolver aquilo, como é que eu vou chegar lá e resolver. Houve algum momento em que quisesses dizer chega, um daqueles low points em que tu questionas mesmo tudo, não é? Sim, acontece. Acontece, chega a acontecer, mas depois vais para casa, fim de semana... Mas nessa altura é importante também teres alguém em casa. A boa... Isso também, claro. Mas ter uma boa dinâmica com o teu founder, sim. Quando um está... Quando Quando algum está mais desanimado, se calhar o outro puxa para cima e às vezes é vice-versa. Isso é muito importante. A relação com o founder, ou founders, não sei se são 2, são 3, é quase como uma relação de namoro, de casamento. É preciso resolver os problemas, há dias muito difíceis, há discórdias e é preciso negociar, e é preciso trabalhar. Mas é um bocadinho como dizes, às vezes um está mais em baixo, o outro vai lá buscar, depois está o outro em baixo e vai lá buscar. Mas teres alguém também fora que não esteja embebido no ambiente de startup e que te apoie fora disso também é importante. Muito importante. Temos tempo para mais uma pergunta. Eu não gostaria de passar a oportunidade para perguntar o que é que dizem os teus olhos.